Vamos lá então, uma sequência agora tratando do regime da separação de bens. Primeiro tem que se dizer o seguinte, que o regime da separação de bens, ele se subdivide em dois. O regime da separação de bens voluntária, aquela que as partes contratantes do casamento escolheram para aquele matrimônio e o farão através necessariamente do pacto antinupcial, e de outro lado, o regime da separação de bens obrigatória ou impositiva, também chamada de separação legal de bens. Esse regime da separação legal obrigatória, como o nome está dizendo, não é de livre eleição das partes. Quem impõe é a legislação. E o artigo que trata disso é o artigo 1641. Ele estabelece que necessariamente serão casados ou se casarão no regime da separação de bens as pessoas que casam com mais de 70 anos, as pessoas que casam mediante suprimento judicial, seja da idade ou da autorização dos pais, e as pessoas que casam com desobediência de causas suspensivas, aquelas previstas no artigo 1523 do Código Civil, já tratadas por nós nas aulas anteriores. Então, nessas situações, o regime necessariamente será o da separação obrigatória. Ambos, separação obrigatória e separação voluntária, têm as mesmas características, com uma única detalhe que eu vou falar no curso da minha fala aqui, da nossa conversa já já. A característica central desse regime, que no Código Civil está prevista em dois artigos apenas, 1687 e 1688. 1687 e 1688. Esses dois artigos, em essência, diz o seguinte: no regime da separação de bens, todo o patrimônio adquirido individualmente pelos cônjuges no curso do casamento, em nome apenas de um deles, pertence a este com exclusividade. Não há presunção de aquisição por parte do outro, não há prestígio ao esforço imaterial, ao esforço indireto que o regime da comunhão parcial, por exemplo, e da comunhão universal prevê. Aqui estamos absolutamente separados no aspecto patrimonial. Então, tudo aquilo que eu possuía continua sendo meu, tudo aquilo que eu adquiro em nome próprio durante o casamento também continua sendo meu, certo? Tanto é livre a aquisição, como é livre a alienação desse patrimônio, como também é livre a administração desse patrimônio no curso do casamento. Então, é um sistema de plena liberdade patrimonial, o da separação de bens, certo? Então, esse regime da separação de bens, ele prega isso, a separação absoluta do patrimônio e a livre administração, alienação e aquisição de patrimônio. É claro que, se o patrimônio foi adquirido em nome comum dos cônjuges, esse patrimônio deverá ser rateado igualmente entre eles, salvo se um dos dois tiver comprovação de que adquiriu sozinho. Mesmo que o patrimônio esteja registrado apenas em nome de um deles, se o outro tem como comprovar que dispendiou esforço financeiro, para a aquisição daquele patrimônio, lhe será dado o direito de perceber de volta, quando da partilha de bens, proporcionalmente aquilo que empregou na aquisição patrimonial, certo? Então, se houver partilha de bens ao final do casamento, ela não observará o esforço indireto, a meação pela metade, efetivamente. A meação de cada um, ou seja, o produto patrimonial pelo fim do casamento, corresponderá necessariamente ao seu gasto, a quanto se colocou para a aquisição daquele bem, daquele patrimônio no curso do casamento, tá certo? Todavia, essa separação, essa livre administração, aquisição e alienação patrimonial não desobriga os cônjuges casados nesse regime, como estabelece a 1688, a contribuir proporcionalmente, igualitariamente, na manutenção do lar, na manutenção das despesas da vida diária, certo? Então, as despesas da vida cotidiana, proporcionalmente aos ganhos e trabalhos de cada um, devem ser por eles igualmente, isonomicamente, melhor dizendo, suportadas conforme estabelece o 1688. Podemos lê-lo só para fechar o raciocínio.
Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Então, já viu aí que eu posso estabelecer algo diverso disso, mas não havendo estipulação, essa é a regra, tá bom? Vale aqui fazer referência quanto ao regime da separação obrigatória de bens em 2 pontos. Primeiro, em relação à súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula foi editada ainda antes da existência do próprio STJ, quando o STF ainda guardava essas atribuições de guardião constitucional de legislação federal. E essa súmula 377 foi editada na vigência do Código Civil de 1916. E ela estabelece o seguinte: no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, aqui está dizendo o seguinte, que no regime da separação legal é aquela obrigatória, impositiva, hoje prevista no 1641 do Código Civil, a regra de divisão patrimonial se assemelha ao regime da comunhão parcial de bens, onde ele fala aqui, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, essa súmula, ela dá característica de regime de comunhão parcial de bens ao regime da separação de bens obrigatória, legal, impositiva. A discussão que paira hoje na doutrina e na própria jurisprudência é a seguinte: será que essa súmula ainda, apesar de não ter sido revogada, está mantida ativa, será que ela se presta a regular os casamentos celebrados sob esse regime após a vigência do novo Código Civil, considerando que ela foi editada sob a égide da legislação anterior? A questão é essa. Para quem entende que sim, perfeito, a explicação seria essa mesmo. Vamos tratar esse regime como de comunhão parcial. Para quem entende que não, que entende que pela regra de direito intertemporal prevista no próprio Código Civil, lá no artigo 2039, salvo engano minha parte, ou mais ou menos nessa região, nas vizinhanças, estabelece que a lei vigente ao tempo da celebração do casamento é que vai regular os seus efeitos patrimoniais, ou seja, o regime de bens, a regra de regime de bens vai seguir a lei vigente ao tempo da celebração do casamento. Então podemos dizer que se a legislação vigente ao tempo da celebração do casamento é agora, é a de 2002, é a de 2003, desculpa, é o Código Civil novo, vigente desde 11 de janeiro de 2003, eu não deveria seguir essa súmula, já que ela regula ou ela trata de um artigo da legislação anterior. Certo? Então, a discussão que para na doutrina e na jurisprudência é nesse sentido, ainda há muita divergência, nenhum entendimento firmado num sentido ou outro ainda. Certo? Então, é preciso você saber. E a segunda situação é sobre também esse regime da separação obrigatória, e eu falei no início da exposição dos regimes que todos eles se aplicam às uniões estáveis. Será que essas regras de restrição do artigo 1641, especialmente aquelas, por exemplo, alusivas à idade, elas deveriam ser aplicadas também à união estável? Apesar de a gente saber que essas limitações alusivas à idade, a tutela de interesses a limitação da tutela de interesses em face da idade, ela sofre uma certa rejeição pelo legislador constitucional, pelo constitucionalista. Temos diversos julgamentos de tribunais estaduais tratando da inaplicabilidade dessa restrição à escolha do regime de bens em face da idade de um dos cônjuges, mas parece que o nosso Tribunal Superior do Tribunal de Justiça, o STJ, ele caminha no sentido diverso, porque recentemente aplicou essa regra de restrição a uma união estável, entendendo que se a união estável teve início quando um dos companheiros já possuía idade superior àquela fixada no artigo 1641, em seu inciso 1º, salvo engano, deveria ser aplicada a essa união estável as diretrizes patrimoniais semelhantes ao regime da separação de bens, separação obrigatória de bens. Então fica essa mensagem, a gente saber se realmente é isso que o legislador quer. Lembrando que nós temos aquelas interpretações hermenêuticas muito clássicas de que onde o legislador não restringiu, o intérprete não pode fazê-lo. Então penso que a gente deveria seguir mais por essa linha do que necessariamente por essa outra, sob a justificativa de que devemos equiparar
a situação de um ao de outro. Devemos equiparar o que for favorável, né? Não o que for desfavorável ou negativo para o cônjuge, tá bom? Volto no próximo slide, no próximo vídeo, com o tratamento do regime da participação final nos aquestos, ok? Até já.